Bom, dando continuidade então ao nosso vídeo, então aí nós temos a parte que promove a saúde da criança, avaliação nutricional, e aí a gente tem a balança pediátrica. Então, como eu estava dizendo para vocês, no primeiro ano se triplica, e aí nós temos a balança pediátrica. Na balança pediátrica eu posso medir a minha criança e pesar a minha criança até 2 anos, mas aí você sabe que existem crianças que têm uma alimentação não tão saudável, que está acima de, com menos de 2 anos, está acima de 16 quilos. Eu posso pesar essa criança na balança pediátrica? Não. Aí eu tenho que pesar na balança comum. Então, para vocês terem uma ideia aqui, essa é a balança pediátrica. Eu tenho 2 tipos da balança pediátrica. Eu tenho a digital aí, que eu tenho que sempre estar calibrando, que eu sempre tenho que ver se está correta, porque ela é digital, então ela pode ter aí sua descalibração. E eu tenho a analógica, que é a minha balança com pesos, que conforme eu for mexer nesse peso, até equilibrar aqui, ela mostra quantos pesos eu tenho, quanto essa criança está pesando em quilogramas, em gramas, então eu consigo aí movimentar. Se a criança pesa 15 quilos, eu consigo mexer aqui. Se a criança pesa 15,200, eu mexo esse grande e esse pequeno. Então aqui eu consigo ter uma precisão exata. Esse aqui eu consigo ter uma precisão até 15,520, 15,518. Esse aqui eu consigo ter 3 dígitos, por exemplo, 15,523, por exemplo. Então essa tem maior precisão, porém essa eu tenho maior número de acerto. Numa balança convencional, como eu faço aí para pesar a minha criança? Balança convencional, minha criança fica de pé e eu coloco, tá, professor, se for uma criança de 1 ano e meio acima de 16 quilos, como eu faço? Simples, peso a mãe e a criança junto, então a mãe segura a criança no colo e os dois sobem na balança, tiro a criança e peso a mãe sozinha, ou o pai ou o acompanhante. E aí faço a subtração do peso com a criança menos o peso sem a criança e eu tenho o peso da criança, certo? E aí eu falei para vocês que a gente ia falar de curvas de percentis. O que é isso? Curva de percentis, ela vai de 0 a 100. Já pode dizer aí que ela é feita em porcentagem. Então eu posso ter 0% até 100%. Então isso daí me auxilia para saber se a criança está dentro do esperado ou fora do esperado. Eu posso usar essa curva aí em percentil em peso, eu posso usar essa curva de percentil em altura e eu posso usar essa curva de percentil em IMC, que é o índice de massa corpórea, que vocês já vão ver já já. Então, tanto peso quanto a altura e também o IMC, em geral são calculados em percentil. Isto é uma escala que varia de 0 a 100, porcentagem. Se uma menina tem peso no percentil 60, por exemplo, isso significa que 60% de todas as meninas da mesma idade pesam o mesmo que ela, enquanto 40 pesam mais. Então, se uma criança está no percentil 60, isso significa que ela está dentro do peso aí das crianças. Se ela está com 90, isso significa que está acima. Então, é mais ou menos uma porcentagem. Isso aqui é só para vocês entenderem, vocês já vão ver. Então, aqui é a curva de percentil. Eu tenho o peso da criança e a idade em meses. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 curvas, certo? Qual que é o meu percentil esperado? 50. As minhas crianças têm que estar nesse percentil, 50. Tá, professor, mas todas as crianças vão estar nesse percentil reto? Não. E aí vocês me perguntam, e professor, uma criança saudável então, para uma criança ter saúde, qual é o percentil esperado? Dessas 5 faixas, eu tenho que ficar entre o 85 e o 15. Significa o quê? Se minha criança tiver com percentil 85 nesta faixa, se minha criança tiver com percentil 15 nesta faixa, entre 85 e 15, minha criança está com peso saudável. Para vocês entenderem mais ou menos, vamos pegar um exemplo aqui. Uma criança de 1 mês, certo? 1, 2, 3, até 13 meses. Depois disso aí, vem em anos. Uma criança de 1 mês, tá aqui, certo? Tá aqui minha criança de 1 mês. Qual que é o percentil? Qual que é o peso dela esperado?
Então aqui é 2, então aqui seria 3, 4, 5, 6 até 10 quilos. Qual seria o peso esperado da minha criança? 2,5 quilos, um pouquinho acima, 2,300 até 3,5 quilos, até 4 quilos. Por quê? Essa faixa aqui e essa faixa aqui são as faixas esperadas para mim. Então, minha criança de 1 mês seria mais ou menos de 3 quilos até 4 quilos. Minha criança de 1 mês, tendo 3 quilos, tendo os 4 quilos, está bom. Se ela tiver 5 quilos, ela está muito acima. Se ela tiver 2 quilos, ela está muito abaixo. Tá, professor, se ela tiver 2,5 quilos, então ela está abaixo, ela passou dessa linha, então ela está iniciando a desnutrição. Tá, professor, se ela tiver 4,3 quilos, então ela está acima, ela está em sobrepeso, passando nessa linha, está obesa. Vou fazer o mais simples. 4 anos de idade, certo? Minha linha aqui está entre os 5 e os 6, tá vendo? Bem aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó, de 3 anos, que é a linha mais forte aqui, para ficar mais fácil para vocês. Qual seria meu peso mínimo esperado dessa criança? Seria um pouquinho acima de 5 quilos, uns 5,300. Então, porque está aqui, ó, seria neste ponto, um pouquinho acima, 5,300. Qual é o peso máximo esperado dessa criança? Um pouquinho acima de 6,5, então seriam 6,700. Então, entre 5,300 e 6,700, aproximadamente, minha criança está bem. Acima disso está entrando em sobrepeso, abaixo disso está entrando em desnutrição, certo? Aqui para vocês verem. Então eu tenho essa curva, então daqui até aqui acima do normal, muito acima do normal. Nessa faixa etária e nessa, normal. Então eu tenho 3 faixas aqui, as 3 faixas são consideradas normais. A faixa de cima está muito acima do peso e a faixa de baixo está abaixo do peso. Entre a faixa de baixo e essa outra, está acima do normal ou abaixo do normal. Quando eu estou acima do normal ou abaixo do normal, é fácil de eu recuperar. Eu consigo aí intervir para a criança ter uma melhora na sua saúde. Quando está muito acima do normal ou muito abaixo do normal, ou essa criança está obesa ou ela está desnutrida, eu tenho que ter aí outras intervenções para melhorar a saúde desta criança. Para vocês entenderem. Então aqui eu fiz um exemplo para vocês entenderem. Minha criança aí de 3 meses de idade, ela é do sexo feminino. Pesa 5.500 gramas, certo? Então minha criança é de sexo feminino, tá pesando 5.500, então 5,5 kg. Então ela foi na puericultura com 3 meses pesando 5.500. Após 2 meses retornou à puericultura com o enfermeiro, então ela retornou com a gente pesando 6.300. Se eu colocar no gráfico do percentil, como que vai estar? Isso. Eu deixei um tempinho para vocês mais ou menos pensarem, mas está aqui o exemplo para vocês verem. São essas duas bolinhas aqui. Minha criança aí veio com 3 meses, estava com 5.500. Então, 5.500 é nessa primeira bolinha. Ela está na linha, ela está no limite, mas ela ainda está dentro do peso. Vocês estão vendo que essa primeira bolinha aqui está no limite, na linha, mas ainda assim está dentro do peso. Quando ela volta para a gente, ela volta aí com 6.300. Então, minha criança volta pesando para a gente 6.300. Se ela volta pesando 6.300, ela veio para próxima dessa linha aqui. Significa o quê? Que ela está abaixo do peso. Então, quando eu faço o percentil, é exatamente isso. Eu vou colocando nesse gráfico para ver se minha criança está ganhando ou perdendo peso. Se a criança ganhou peso? Ganhou. Mas ganhou dentro do esperado? Não, ela não ganhou dentro do esperado. Ela precisava ganhar mais peso para se manter subindo. Vocês podem ver que essa linha ela sobe, ela dá um salto muito grande aqui e depois vai subindo normalmente. Por quê? Porque a criança tem que ir ganhando peso e tem ganhando peso de forma a acompanhar nessa linha. Se ela ganhar muito rápido ou muito devagar, ela sai dessas linhas. Certo? Então vamos lá. Essa foi o do peso. Agora nós temos a altura. A altura nada mais é
do que a estatura de um indivíduo. Então, quando eu meço a altura, quando eu meço a estatura desse indivíduo, eu sei quanto eles medem em centímetros ou em metro. É uma função biológica, por quê? Porque vai depender de um hormônio que tem dentro de nós que chama hormônio do crescimento. Se meu organismo não tem esse hormônio desregulado, eu cresço de forma normal, eu cresço de forma aí correta. É uma função biológica, então é o hormônio. É genético, então, por exemplo, se eu tenho um cara de 2,10 metros, casou com uma moça de 1,40 m, a criança pode ser tanto baixa quanto alta. Então é genética, vai ver qual a parte genética vai se predominar. Se eu tenho aí uma pessoa de 1,80 m e casou com um nanismo, a criança pode ser anã ou ela pode ter uma estatura normal. Se eu tiver duas pessoas com nanismo que casaram, se isso daí não influenciar geneticamente na criança, eu posso ter crianças de estatura normal. Então pode ser genético, pode ser biológico. Aferição da estatura, então eu faço ou com a criança deitada, que vocês vão ver, ou com a criança de pé, que vocês também vão ver. Ela pode indicar desnutrição e desidratação. Mais diferente do peso, quando eu tenho peso, a desnutrição e a desidratação são identificadas de forma rápida. Então, de uma consulta para outra, eu consigo identificar aí essa alteração do peso. Na estatura, na altura, não. Por quê? Para minha desnutrição ou desidratação afetar a minha altura, eu aí tenho que ter passado um bom período. Quando é criança, até os 2 anos de idade, eu faço a medição deitado. Após os 2 anos, eu faço a criança ereta, de pé. A medição de todas as crianças são céfalo-caudal, então a gente segue da cabeça até os pés. Quando é criança até 2 anos de idade, eu faço aí a medida com 2 pessoas. Por quê? Essa criança aqui está tranquila. Então, ela consegue prender a cabeça e o joelho. Mas quando a criança está agitada, que vai chegar pra gente que nós somos um desconhecido, ela vai ficar chorando, se debatendo. Aí, nesse caso, uma pessoa vai segurar o tórax e o joelho da criança e a outra vai medir com o antropômetro, que é esse aqui. Vocês podem ver a cabeça e o pé vai se deslocando. Ou eu posso fazer isso com uma fita métrica. Dentro da própria balança tem uma fita métrica, você estica a criança na balança, você consegue ver a medida dela. Então, posso fazer com o antropômetro, que é esse aqui, que ele se movimenta numa madeira, num ferro, qualquer coisa, ou eu posso fazer com uma fita métrica. E a medida é sempre céfalo, então da cabeça até os pés, que é a parte caudal. Então, eu inicio aqui na cabeça, vou até os pés, mantenho a criança em decúbito dorsal, barriga para cima, joelhos esticados, os pés eu não estico, eu mantenho eles dobrados assim, e aí a criança meço da cabeça até os pés. Numa criança em pé, a balança tem que ser a balança própria, então a criança subiu na balança, pego o antropômetro que fica ali na balança e coloco, ou uma fita métrica, às vezes no consultório ela fica colada aqui, às vezes no consultório ela fica na parede, às vezes no própria balança. E aí eu consigo medir a altura desta criança. Essa aqui é possível realizar com uma pessoa só, porque a criança fica parada e você consegue fazer a medição aí desta criança. Eu também tenho uma curva de percentil, então também tenho uma curva que eu tenho que manter a altura, seguindo as linhas das idades. Então eu tenho que sempre saber se aquela altura está correta para a minha idade. A mesma coisa da anterior, são 5 linhas. As 3 linhas que estão dentro dessas duas são as esperadas. Acima disso está mais alto, abaixo disso está mais baixo. Então, ou eu posso ter um hipercrescimento, ou eu posso ter um crescimento diminuído aí, genética ou biológico. Segundo caso clínico para vocês entenderem. Um menino de 8 anos aí, ele vem com uma altura de 1,20 m. Veio para avaliação do Bolsa Família. A gente vai fazer muito isso. Quem trabalhar em unidade básica de saúde vai fazer muito peso e altura para medição do Bolsa Família. Após esta avaliação, então, de altura, coloca-se no gráfico de percentil. Aonde se encontra esse crescimento? Então, vou colocar ele no gráfico e vou descobrir aí aonde se encontra esse crescimento da criança. Colocando no gráfico como eu coloquei para vocês, 1,20 m está aqui, certo? Essa linha
criança de 8 anos, 1,20 m. Pode ser por genético, pode ser fisiológico, pode ser por alimentação. Ela está abaixo do percentil que eu desejo. Então, significa o quê? Que ela está abaixo da minha linha esperada. Então, ela está abaixo desta linha. Então, a criança não está crescendo como esperado. Aí eu vou investigar se é alimentar, se é genético, se é fisiológico. Então, aí, depois que eu consigo isso, o médico começa a avaliar. Vamos supor que essa linha começa a ficar em linha reta, pequena. Esse crescimento, em vez de acontecer assim, ele fica em linha reta menor. Então, ele vai ficar muito abaixo do tamanho. E aí, o médico vai descobrir se é por hormônio do crescimento, se é fisiológico, uma pessoa mais baixa casou com uma mais alta, ou se é genético. Aqui, para vocês verem, eu tenho a altura esperada e o peso esperado de cada criança. Se vocês verem, meninos e meninas têm diferença, porque eu não tenho a mesma estrutura fisiológica no menino e a mesma estrutura fisiológica numa menina. Por exemplo, 2 anos de idade. A altura no menino de 2 anos é de 87, a altura numa menina é de 86. Então tem umas pequenas variantes de 3, 2, 1 centímetro. Aqui, ó, 2 meses, 59 contra 58. O peso também tem variância. Nos mesmos 2 meses, 5.500 contra 5.200. Então também tem essas variantes aí do peso. Outra coisa, eu também tenho aqui, ó, 2 anos, ó, 13 quilos e 2.200. Então vocês podem ver que eu tenho essa variação de peso, porque conta o hormônio masculino, o hormônio feminino, conta a alimentação. Então eu tenho todos esses fatores que vai contar aí para mim a variação do peso e da altura. Para que eu tenho que ter peso e altura? Para ter um índice, o índice de massa corporal. É o IMC. Você já deve ter ouvido falar, porque crianças mais velhas, por exemplo, crianças de 8, 9, 10 anos, é melhor eu calcular pelo IMC, para saber se essa criança está sobrepeso, obeso ou não. O IMC é uma sigla para índice de massa corporal, que é um cálculo que serve para avaliação se a pessoa está dentro do seu peso ideal em relação à altura ou fora. Então, seja, quem faz academia aí, quem faz regime sabe, eu teria que pesar 72 quilos para a altura que eu tenho. Aí a outra pessoa, não, eu teria que pesar 59 quilos para a altura que eu tenho. Só que aí vocês sabem que tem essa variância. Então, para minha estatura, eu tenho que ter uma determinada IMC. Assim, de acordo com o valor, o resultado, a pessoa pode saber se está dentro, acima ou abaixo desse peso. Então, se ela está desnutrida, se ela está ideal, se ela está sobrepeso ou obesa. Como eu calculo meu IMC? Simples, muito simples. Peso, então quantos quilos eu tenho? Se eu tenho 2, 3, 10, 15, 20, 80 quilos. Altura vezes altura. O que significa isso? Altura ao quadrado. Então, IMC é peso sobre altura ao quadrado. Peso dividido por altura ao quadrado. Então, se eu tenho uma pessoa de 20 quilos por 1 metro, então o que eu vou fazer? 20 vezes 1 vezes 1. Isso vai me dar 1. Então, como vai ser meu IMC dessa pessoa? 20. Meu IMC vai ser 20. Por quê? Peso sobre altura ao quadrado. Eu fiz esse para ser mais simples, que dá para fazer a conta de cabeça. Então, eu tenho peso sobre altura vezes altura ao quadrado. Se minha pessoa pesa 20 quilos, 30 quilos, não importa, e tem 1 metro, aí eu consigo ver o IMC. Vamos lá, por exemplo, 20 quilos sobre 1 metro vezes 1 metro. Se minha pessoa aí pesasse 110 quilos, e minha pessoa aí pesa 110 quilos e tem 2 metros, como seria? Fazem para mim aí. 110 quilos e pesa 110 quilos e tem 2 metros de altura. Isso, quem já fez aí, qual que é o peso da minha pessoa? 110. Quanto ela tem de altura? 2 metros. 2 vezes 2? 4. 110 dividido por 4, meu IMC aí vai dar acima de 26, certo? Então, minha pessoa aí está no sobrepeso e obesa. Percentil do IMC é a mesma coisa dos outros 3. Tenho 5 faixas. Então, eu tenho 5 faixas aqui.
Minha faixa esperada entre essas duas, acima dessa sobrepeso e obeso, abaixo subdesnutrição e desnutrição. Diferente do peso, eu não tenho números grandes, eu tenho números pequenos. Por exemplo, vamos pegar uma criança de 10 anos. Qual que seria o IMC dela esperado? O IMC dela esperado seria acima de 14 e próximo do 18. Então, entre 14 e 18, o IMC da minha criança estaria correto. Acima disso, está aqui, ó, 18, 14. Então, está próximo aí, acima disso, ele estaria sobrepeso, abaixo disso, estaria desnutrido. Certo? Agora a gente vai entrar nos perímetros que eu falei para vocês. Perímetro cefálico, perímetro torácico e perímetro abdominal. Perímetro cefálico é um nome um pouco complicado, mas a gente sabe aí que significa a medição do tamanho da cabeça do bebê. Eu vou medir a cabeça do meu bebê, eu vou medir o tamanho da cabeça do meu bebê com uma fita métrica flexível. Aquelas que a gente tem em casa, aquelas de roupa, não posso pegar uma trena também de construção, porque é de ferro, vai cortar, vai machucar a minha criança. Então tem que pegar aquelas fitas de construção que a costureira usa. Então pego aquilo. E aí eu vou medir. Para que serve? Avaliação da circunferência craniana da criança. Eu tenho que ter um aumento rápido no primeiro ano. Então minha criança vai ter um aumento dessa circunferência rápida no primeiro ano e depois vai sendo mais lenta nos outros anos. Adequar o crescimento cerebral. Então eu tenho que ter minha caixa craniana que se adapta ao crescimento do meu cérebro. Por isso que, como eu disse no início da aula, criança não são minis adultos. Temos grandes diferenças aí. O cérebro da criança cresce, o do adulto não. Fita métrica flexível, como eu disse para vocês, aquela fita métrica de costureira. Como eu faço essa medição? Vocês vão ver já na próxima imagem. Da região occipital, então da parte de trás da cabeça, dessa proeminência óssea. Se todo mundo colocar a mão na nuca, vai sentir um osso mais proeminente aqui. Vou passar pelo arco da sobrancelha, vou passar exatamente pela curvatura da sobrancelha. Sem abranger a orelha, porque se eu abranger a orelha, essa orelha aí ela é mole, ela tá mais fora, ela vai ficar mais para fora, então vai dar um tamanho maior, certo? Então eu tenho que passar pela região do osso da nuca, por trás da orelha e pela sobrancelha. Exatamente assim. Região aqui da nuca, certo? Dessa proeminência óssea aqui na nuca. Por trás da orelha, a orelha tá solta, vocês estão vendo, e pela sobrancelha. Então isso significa o quê? Então eu passo na nuca, orelha, atrás da orelha e sobrancelha. Eu consigo medir qual é a circunferência dessa criança. Para quê? Para ver se ela tem hidrocefalia ou não, para ver se ela tem microcefalia ou não, para ver se ela tem esses problemas aí na região craniana. Aqui está mais ou menos a medida. Esse DP aí significa desvio padrão, significa que pode ter 1 centímetro para baixo, 1 centímetro para cima. Mas a criança aí, como eu disse para vocês, tem diferença. Nesse caso foi avaliado 86 meninos e 95 meninas. Ao nascer eles tinham 34,4 os meninos, 34,0 as meninas. E aí vocês podem ver que vai aumentando. No primeiro mês 37, no segundo mês 39, no terceiro mês 40, quarto mês 41, quinto mês 42 e sexto mês 43, a parte dos meninos. Das meninas a gente já tem 34, segundo mês 36, nascimento 34, primeiro mês 36, 38, 39, 40, 41, 42. Vocês podem ver que vai aumentando. Mas por que aqui de início aumenta mais rápido e depois vai mais devagar? Exatamente por causa disso. De 0 a 3 meses, então o perímetro cefálico da minha criança cresce 2 centímetros por mês. Do nascimento aos 3 meses, 2 centímetros por mês. De 3 a 6 meses, cresce 1 centímetro por mês. E acima dos 6 meses até 1 ano, meio centímetro por mês. Então eles vão tendo um crescimento rápido e depois vai diminuindo. Esse crescimento rápido aqui nos primeiros 3 meses é para adaptação do crescimento cerebral. Depois disso, o cérebro também vai se crescendo de uma forma menor. E aí as minhas fontanelas, que vocês vão ver, elas vão se calcificando. Então, com isso, o cérebro não cresce tanto e nem a caixa craniana. Perímetro torácico, da região do peito aqui. É feito na criança deitada. Então, minha criança tem que estar deitada. Eu tenho que estar no nível dos mamilos, então vocês vão ver a linha mamilar aqui, eu vou passar, a gente chama esse nível dos mamilos de linha mamilar.
E também é feito para detecção precoce de doença. Então é nesse momento aí que eu vou detectar o que minha criança tem ou não de doença. Se ele tem um abdômen um tórax mais estendido, um tórax em barril. Então eu consigo aí detectar essas doenças. E o perímetro abdominal eu faço na região umbilical da minha criança, igual a medição abdominal, só que na região umbilical da criança também deitada. Certo? Então é a circunferência do tórax durante o crescimento. Essas proporções mudam e depois elas se alongam. As investigações se fazem sobretudo para anomalias. E aí eu tenho que ter uma relação entre o perímetro cefálico e o perímetro torácico. Até 6 meses, perímetro cefálico é maior que o perímetro torácico. Por isso que as crianças caem de cabeça no chão. Elas não conseguem se equilibrar, porque a cabeça é maior que o peito. Então elas não têm esse equilíbrio, então elas caem. Cerca de 6 meses, perímetro cefálico igual ao torácico. Então peito e cabeça começam a se igualar. E aí elas conseguem caminhar. Até os 9 meses... Quando chega nos 9 meses, o perímetro cefálico é menor que o perímetro torácico. Então aí as crianças se equilibram mais e conseguem deambular melhor. E ao invés de começar a cair mais de cabeça, começam a cair mais de bunda no chão. E aí o caso clínico, esse é para vocês fazerem, esse é para a gente discutir na aula ao vivo. Eu tenho uma criança feminina, então uma menina, de 2 meses de idade, veio para a puericultura. Eu quero saber quais são as medidas esperadas dessa criança. Então o peso, eu dei uma tabela para vocês de peso, eu quero saber qual é o peso esperado dessa criança. A altura, também tem na tabela da altura aí essa criança. Perímetro cefálico, então aí vocês vão ver quanto mede o perímetro cefálico dessas crianças. E aí vocês podem ver que está aqui. O perímetro torácico, eu não dei, mas vocês podem pesquisar, que eu também quero que vocês pesquisem um pouco. E o IMC, vocês vão ter o peso e a altura esperado, vocês vão calcular o IMC para mim, certo? Então aí na próxima aula, que a gente for fazer ela remota, que a gente for fazer ela ao vivo, a gente aí fala essas respostas esperadas. Então por hoje é isso, pessoal. Estou à disposição para as dúvidas da aula de hoje. Qualquer coisa é só entrar em contato que eu estarei aqui com vocês. Tchau, tchau e obrigado.